Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula aqui é uma aula rápida, tá? Onde a gente vai falar tudo que você precisa ter em mente quando o assunto é acúmulo de pontos e milhas, tá bom? Então, o que a gente fez aqui foi fazer um mapa mental do processo de compra de produtos e acúmulo de pontos e milhas. Quer ver só? Então, quando você efetua uma compra, seja de um produto ou de um serviço, você vai passar o seu cartão, certo? Então, você vai acumular os pontos relativos àquele cartão. Se aquele cartão acumula 2 pontos por dólar, se aquele cartão acumula 1, 2,5, 5, enfim. Cada cartão vai ter um acúmulo de pontos. Quando você passa o seu cartão comprando aquele ponto, você acumula, comprando aquele produto, você acumula pontos, certo? Então essa é uma forma de acumular pontos. A outra forma de acumular pontos é com parceiros. Então, se você passa o seu cartão, mas você compra o mesmo produto na Livelo, em uma promoção de multiplicadora de pontos, como a gente já disse, por exemplo, uma 10 para 1. Se aquele produto custa R$100, você vai acumular 1.000 pontos lá na Livelo, mais os pontos gerados na compra do cartão, desses R$100. Tá? Então, R$100 dá mais ou menos uns $20, 2 pontos por dólar, por exemplo, daria 40 pontos. Então, no cartão você vai acumular 40 pontos, mas lá na Livelo, que é 10 para 1, você pagou R$100, vai acumular 1.000 pontos. Então, 1.040 pontos nessa compra. É só um exemplo, tá bom? Então, essas são as duas formas que você tem de acumular pontos. Aonde você vai acumular esses pontos? Na Livelo, na Esfera, no Interloop, no Atomos, no Yupi, na Caixa, no Curtaí, enfim. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, você ia acumular 1.000 pontos na Livelo e os 40 pontos lá no seu banco, por exemplo, no Banco Inter. Então você ia acumular lá no Interloop, beleza? Depois que você fez a compra e acumulou esses pontos nos parceiros, nos bancos, você precisa transferir esses pontos para as companhias aéreas. Isso não pode ser feito em hipótese alguma em qualquer momento. Eu não posso transferir um ponto para uma milha. Eu tenho que transferir com bonificações. Então, por exemplo, eu vou transferir com bônus para a Latam. Qual é o bônus que a gente procura, né? Pelo menos 30%. Tá? Na Azul, o bônus é um pouco maior. Pelo menos ali uns 80% já é um bônus suficiente para a gente transferir para Azul. E na Smile 100%. Então esses daqui são exemplos, né, que hoje em dia é mais comum da gente ver e o que a gente procura quando a gente fala em transferência bonificada. Se vier menos que isso e a gente puder esperar, a gente espera. Né? Quando que eu vou transferir com uma promoção ruim ou, né, 1 para 1? Quando meus pontos estiverem vencendo. Tá bom? Se eu tenho pontos, por exemplo, tenho pontos no Itaú vencendo esse mês aqui, eu espero até o final do mês uma promoção de transferência. Se não vier nenhuma promoção, eu transfiro 1 para 1, porque a partir do momento que o ponto sai do Itaú, nesse exemplo, e vai lá, por exemplo, para a Latam, esse ponto renova aí o prazo de vencimento dele. Então vai ter ali mais 2 anos para vencer. Tá bom? Então eu nunca vou transferir esses pontos 1 para 1 em sã consciência, a não ser que os meus pontos estejam vencendo, tá? Então, pouquíssimos casos. Eu sempre vou esperar uma bonificação. Depois que eu fiz que eu transferi, eu acumulei milhas. Então, da minha compra que eu tinha acumulado pontos lá no programa parceiro, eu transformei em milhas nas companhias aéreas. E agora, o que eu faço com essas milhas? Aí sim, ou eu faço uma renda extra vendendo essas milhas, ou eu faço uma viagem com a minha família e aí tenho momentos ali de prazer com minha família, com quem eu amo, né? Então são essas duas formas que eu tenho de usar as minhas milhas. Eu também posso trocar por produtos, milhas normalmente não vale a pena, em alguns casos vale, e a gente sempre tá mandando um alerta lá, olha pessoal, por exemplo, né? Esse iPhone aqui tá por 100 mil milhas, pô, 100 mil milhas dá R$1.600, um iPhone por R$1.600 tá muito barato, então vale a pena trocar as milhas por um iPhone, por exemplo. Normalmente não vale, 99% dos casos não vale, tá? E então a renda extra que eu faço acumulando milhas é vendendo essas milhas. De que forma? Emitindo uma passagem. Então você, por exemplo, está querendo viajar de São Paulo para o Rio de Janeiro, eu tenho as milhas para emitir essa passagem, eu vou vender para você. Então, por exemplo, deu 10 mil milhas esse trecho ida e volta. 10 mil milhas eu vou vender o milheiro a R$16. Vai dar R$160. E para a pessoa vai compensar porque no dinheiro vai estar 200, por exemplo, 250, isso é um exemplo, né? Aqui eu estou falando de viagem barata, mas se você pegar uma viagem para os Estados Unidos, muitas das vezes, e vocês veem lá no grupo de alertas, a gente manda passagens baratas, que no dinheiro, se você for procurar no dinheiro, a mesma passagem vai estar 50% mais cara.
Então, essa é uma forma da gente fazer renda extra com milhas, tá? Ou viajando com a nossa família. Então, às vezes, pontos que você acumula da compra de produtos, você está transformando esse ponto em momentos felizes ali com a sua família. Então, esse é o mapa mental do mundo das milhas. Tenham muito bem em mente, tira um print disso aí, pode tampar o meu rosto aqui, tira um print, isso aqui vocês têm que ter em mente no processo de acúmulo de pontos e milhas, tá bom? Essa aula foi bem curtinha, era mais pra gente dar essa noção, esse panorama para vocês, espero que tenham gostado e até a próxima.